No vídeo anterior dessa série, eu apresentei os conceitos da programação orientada a objetos de uma forma independente de linguagem de programação. Esses conceitos são fundamentais para se programar de forma orientada a objetos em qualquer linguagem de programação. Portanto, se você ainda não assistiu ao vídeo, ou se já não se lembra desses conceitos, vale a pena voltar e assistir ao vídeo. Se você já compreendeu de forma razoável os conceitos da programação orientada a objetos, agora chegou o momento de aplicar esses conceitos. Eu sou Ricardo Marocchio e nesse vídeo nós começaremos a colocar em prática os conceitos da programação orientada a objetos utilizando a linguagem de programação Java. Se você achar esse conteúdo interessante, não se esqueça de deixar um like. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários e se você achou o conteúdo muito ruim, deixe seu dislike. O importante é que eu tenha algum feedback para poder produzir conteúdos cada vez melhores para você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Toda semana tem conteúdo novo sobre assuntos relacionados à programação. Agora vamos estudar. Vamos começar relembrando o fluxo de execução básico de um programa Java. Quando você executa um programa em Java, vimos que o método main é o método de entrada do programa. Observe que o método main, neste caso, pertence a uma classe chamada app. Portanto, para executar esse programa, é necessário executar a classe app utilizando o comando java aplicado à classe compilada. Nesse caso, obrigatoriamente a classe app deve ter o método main, ou então o programa não será executado. Então nós podemos dizer que a classe app é a classe de entrada deste programa Java. Isso quer dizer que outras classes poderão pertencer a este programa, mas ele será executado através da classe app. Agora nós veremos como adicionar uma nova classe a um programa Java e como criamos objetos a partir dessa classe. Em Java, cada classe deve ficar em um arquivo independente. Uma classe deve possuir um nome e normalmente esse nome é um substantivo iniciado em letra maiúscula. Neste exemplo, temos uma classe chamada pessoa. Se o nome da classe possuir mais de uma palavra, por convenção da linguagem Java, cada palavra deve ser iniciada com letra maiúscula. A princípio, essa classe possui dois atributos, que são nome, do tipo string, e idade, do tipo int. Recapitulando os conceitos, uma classe é um modelo para um objeto, ou seja, define como um objeto deve ser. Normalmente, uma classe é uma representação abstrata de algo do mundo real que esteja dentro do contexto do programa. Agora vamos ver como criar um objeto a partir dessa classe e modificar os valores de seus atributos. Esse exemplo mostra um objeto do tipo pessoa sendo criado dentro do método main. A sintaxe de criação de um objeto é semelhante à declaração de uma variável qualquer, sendo que o tipo da variável deve ser o nome da classe e o valor da variável deve ser um objeto dessa classe. E para se criar um objeto de determinada classe, usa-se o comando new, seguido pelo nome da classe com sintaxe de chamada de método, ou seja, com abertura e fechamento de parênteses depois do nome, passando a impressão de que estamos executando um método. Nos bastidores, o que acontece realmente é a execução de um método especial chamado método construtor, que é o responsável por alocar memória suficiente para se armazenar um objeto da classe em questão, neste caso, a classe pessoa. É possível modificar o comportamento padrão do método construtor de forma que ele realize tarefas adicionais, como, por exemplo, a inicialização de alguns atributos com valores pré-definidos e outras coisas. Mais adiante nós veremos como modificar o método construtor de uma classe. Depois de instanciar a classe na variável p1, podemos dizer que p1 é um objeto da classe pessoa. Uma vez que p1 é um objeto instanciado, podemos acessar seus atributos. Para acessar um atributo de um objeto, basta passar o nome do objeto, seguido pelo caractere de ponto e pelo nome do atributo que se deseja acessar. Neste exemplo, o atributo nome do objeto p1 está recebendo o valor fulano de tal. O valor está entre aspas duplas porque este atributo é do tipo string. Em seguida, o atributo idade do objeto p1 recebe o valor 21, que neste caso não requer aspas duplas pelo fato do atributo ser do tipo int. Por fim,
temos o comando printf mostrando os valores dos atributos de P1. Agora vamos ao Visual Studio Code implementar esse exemplo e ver o resultado de sua execução. Estamos agora no Visual Studio Code, nós estamos aqui numa aplicação em branco. Observe que aqui eu tenho já o método limpar tela, para que quando eu executar esse programa eu possa limpar a tela e ver somente a saída limpa do programa. Agora nós vamos criar uma nova classe nesse projeto Java. Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, New File, que eu vou chamar de pessoa.java. Observe que o Visual Studio Code já traz para você o esqueleto de uma classe chamada pessoa. Vou dar Enter. Aqui está. Agora eu posso implementar a minha classe pessoa. Agora eu vou rapidamente adicionar os atributos da classe pessoa. Pronto, nós temos os atributos nome e idade. E agora nós vamos voltar à classe app, que contém o método main. Eu vou tirar aqui essa janelinha. E agora eu posso fazer uma chamada aqui para criar um objeto dessa classe e manipular esse objeto. Vamos lá. Vou fazer o código aqui rapidamente. Essa primeira linha de código simplesmente cria um novo objeto do tipo pessoa. Agora nós vamos modificar alguns atributos desse objeto. Aí está, eu modifiquei o atributo nome para fulano de tal e idade para 21. Agora eu vou mostrar esses atributos usando um comando de impressão em tela. Aí está, estou usando o printf para exibir uma impressão formatada. Ali eu tenho o coringa para um string, que é o %s, e um coringa para inteiro, que é o %d. E eu passo na sequência os valores p1.nome e p1.idade, respectivamente, para substituírem esses coringas. Agora nós vamos executar o programa para ver a saída. Ctrl F5 para executar. Tá aí. Nós temos aqui a saída fulano de tal, tem 21 anos de idade. Para ficar com uma saída melhor, eu posso aqui no início chamar o método limpar tela. Ctrl F5 novamente. Aí está, agora nós temos uma execução mais limpa. Eu vou fechar aqui a janela do terminal e agora vamos dar uma analisada aqui no programa. Eu tenho aqui então uma variável chamada P1 que está recebendo um novo objeto do tipo pessoa. Aqui eu tenho uma manipulação de alguns atributos de P1. Uma vez que eu tenha a classe pessoa definida, eu posso criar quantos objetos forem necessários desse tipo pessoa. Então nós vamos agora criar mais um objeto dessa classe pessoa. Agora, abaixo aqui do código, eu vou criar um novo objeto chamado P2. Aí está, criamos um novo objeto chamado P2 da classe pessoa. Agora eu vou alterar os atributos desse objeto P2. Pronto, alterei os atributos de P2 e já mandei exibir os valores desses atributos. Observe que P2 é um objeto diferente de P1. Cada um ocupa um espaço de memória diferente. Cada variável do tipo pessoa, quando recebe uma instância da classe pessoa, através do comando new pessoa, recebe um espaço de memória específico para ela. Portanto, os valores que eu coloco em P1 não têm influência nos valores que eu coloco em P2. Vamos executar o programa para ver o resultado. Ctrl F5. Aí está, fulano de tal tem 21 anos de idade, Beltrano de tal tem 35 anos de idade. Vou fechar agora o terminal para a gente continuar. Observe que até o momento, a nossa classe pessoa tem apenas atributos. Vamos observar isso aqui na definição da classe. Nós temos dois atributos, o atributo nome e o atributo idade. E aqui na classe app, no método main, nós temos uma exibição de dados para os objetos do tipo pessoa. Imagina se esse for um comportamento padrão do programa. Se eu tiver aqui 100 pessoas que devem ser instanciadas, eu vou ter que chamar isso aqui 100 vezes. Seria interessante evitar essa repetição de alguma forma. É justamente o que nós vamos ver agora, criando um método dentro da classe pessoa que será responsável por exibir os dados dessa pessoa. Em vez de eu ter que chamar
system.out.printf, passando os dados da pessoa, bastará eu chamar p1.mostrarDados e os dados dessa pessoa serão exibidos. Vamos fazer isso agora na classe pessoa. Acessei aqui a classe, vamos agora implementar o método. Vamos lá, vou criar aqui um método, void mostrarDados, e agora vou implementar esse método para que ele mostre os dados de uma pessoa. Vou fazer o código aqui rapidamente. Aí está o nosso método mostrarDados. Observe que ele simplesmente chama o método system.out.printf, passando aqui um texto com os dois coringas para um string e para um inteiro. E aqui, em vez de eu colocar o nome de uma variável .nome e o nome de outra variável .idade, eu estou usando essa palavra reservada this. Essa palavra corresponde ao objeto que está chamando o método naquele momento. Isso vai ficar mais claro quando nós modificarmos o nosso método main para que ele passe a usar mostrarDados. Vamos fazer isso agora. Eu vou aqui na classe app.java, vou comentar essa linha e vou fazer aqui o seguinte. p1.mostrarDados e aqui p2.mostrarDados. No momento em que eu chamo aqui p1.mostrarDados, ele vai executar o método mostrarDados, sendo que aquela palavra reservada this, que está dentro desse método, vai ser substituída por p1, que é o objeto que está chamando o método mostrarDados. Neste caso aqui, a palavra reservada this vai ser substituída pelo objeto p2. Isso quer dizer que, neste caso, quando o método usar this.nome, vai estar pegando, na verdade, p1.nome. Já neste caso, this.nome corresponde a p2.nome. Portanto, essa é a utilidade da palavra reservada this. Permite que um método acesse o objeto que está chamando aquele método. Isso permite que você crie métodos mais genéricos, acessando atributos de forma independente de um nome de variável. Isso é um recurso fundamental para se criar uma classe em Java ou em qualquer outra linguagem. Vamos agora recapitular um pouco dos conceitos da programação orientada a objetos. Neste caso, o conceito de encapsulamento. Neste caso, nós criamos uma classe chamada pessoa, que está com o atributo nome e o atributo idade e também o método mostrarDados. O fato de nós termos transferido a funcionalidade de exibição de dados para dentro da classe pessoa quer dizer que nós encapsulamos essa funcionalidade na classe pessoa. Uma vez que essa linha de código aqui tem a ver com algo da classe pessoa, não faz sentido eu ter um código aqui que seja independente da classe pessoa. Eu estou mostrando dados da classe pessoa. Então, é uma boa prática de programação você encapsular essa funcionalidade dentro da classe a qual ela está relacionada. Quando se cria um programa orientado a objetos, geralmente a gente faz um projeto anterior. Nesse projeto, a gente separa as responsabilidades de cada classe de forma que cada classe encapsule tanto os seus atributos quanto os seus comportamentos. Projetar corretamente uma classe é algo que você aprimora com o tempo, com a experiência, desde que você tenha em mente que é importante sempre criar classes independentes umas das outras. Existem alguns conceitos relacionados a interdependências entre classes. Nós vamos estudar isso mais adiante. Neste momento, talvez você esteja se perguntando para que servem essas palavras public static, sendo que aqui eu não coloquei esse static. Aqui também não defini um public static para esse método. Vamos então tentar compreender para que servem essas palavras. E vamos começar pelo static. Observe que aqui nós temos uma classe app que não é instanciada em momento algum. Você não está vendo aqui ao longo do programa nenhuma linha de código que tem alguma coisa recebendo new app.
Isso quer dizer que eu não tenho uma instância criada de forma deliberada pelo meu programa. Entretanto, quando você executa um programa Java, você tem que passar o nome de uma classe. Nos bastidores, o que o Java faz, o que a máquina de execução do Java faz, a máquina virtual, é instanciar essa classe e procurar pelo método main estático. Um método estático tem o diferencial de poder ser executado a partir da classe e não de um objeto. Isso quer dizer que eu posso usar app.limpartela, por exemplo. Aqui, se eu colocar app.limpartela, o código permanece correto, porque limpar tela é um método de classe e não de objeto. Isso quer dizer que eu só posso chamá-lo a partir da classe. Não faz sentido, neste caso, ter o método limpar tela para diferentes objetos do tipo app, porque o meu programa só tem um objeto do tipo app, que é criado pela própria máquina virtual do Java. Falando de uma maneira mais técnica, nós temos dois tipos de métodos em relação a esse assunto. São os métodos de classe e os métodos de instância de classe. Portanto, quando eu uso a palavra static, eu estou indicando que eu quero criar um método de classe. Quando eu não uso, eu estou criando um método de instância de classe ou de objeto, como é o caso de mostrar dados, que pode ser chamado a partir de objetos da classe pessoa e não a partir da classe pessoa. Se eu tentar colocar aqui pessoa.mostrar dados, esse código vai ser indicado como errado. O Visual Studio Code já detectou que isso aqui não é possível de ser feito e marcou o código como errado para mim. Ele consegue fazer isso justamente pelo fato de mostrar dados não estar definido como estático. Portanto, ele não pode ser chamado a partir da classe pessoa. Definir quando um método vai ser criado como estático ou quando ele será criado como normal é algo que se faz quando estamos projetando um programa. A princípio, o que você pode ter em mente é que métodos de objeto atuam sobre os dados daquele objeto. Neste caso, os dados estão nos atributos. Portanto, um método de objeto atua sobre os atributos de um objeto, como é o caso de mostrar dados, que mostra os atributos de um objeto do tipo pessoa. Neste caso aqui, limpar tela nada tem a ver com atributos da classe app, simplesmente realiza uma função de sistema. Portanto, não é difícil perceber que os propósitos são bem distintos. Geralmente, a gente só trabalha com métodos de objeto, mas eventualmente pode ser que você precise criar um método estático, como foi o caso aqui que eu criei esse método limpar tela. Para finalizar essa parte, eu só quero recapitular a respeito de uma regra importante. Uma classe Java deve estar contida em um arquivo com o mesmo nome da classe. Como este caso, eu tenho aqui a classe app no arquivo app.java. Tenho aqui a classe pessoa no arquivo pessoa.java. Agora nós vamos falar um pouco dos métodos construtores. Como já mencionei rapidamente, um método construtor é normalmente utilizado para inicializar os objetos instanciados da classe em questão. Para se modificar o método construtor de uma classe, basta criar dentro da classe um método com o mesmo nome da classe e sem nenhum tipo de retorno. Opcionalmente, um método construtor pode receber parâmetros. Aqui nós temos dois exemplos de métodos construtores para a classe pessoa. O primeiro método inicializa o objeto construído com o valor sem nome para o atributo nome e 0 para o atributo idade. Isso quer dizer que todo objeto criado usando essa versão do método sem parâmetros, ou seja, usando o construtor sem parâmetros, automaticamente terá o nome sem nome e a idade 0. Observe que ambos os métodos não possuem tipo de retorno. O segundo método
difere do primeiro pelo fato de admitir dois parâmetros, cujos valores são usados para se inicializar os atributos do objeto que será criado por essa versão do método construtor. Agora nós iremos voltar ao Visual Studio Code para adicionar métodos construtores à classe pessoa de nosso exemplo. Eu vou começar adicionando um método construtor sem parâmetros. Vou fazer rapidamente aqui o código. Aí está nossa primeira versão de método construtor. Vamos ver se esse método está funcionando. Vou voltar aqui no meu método main e vou fazer o seguinte. Pessoa P3 recebe new pessoa. Neste momento, ele está fazendo uso do construtor personalizado que eu criei. Para a gente provar isso, eu vou fazer o seguinte. P3.mostrarDados. E vamos ver o que será mostrado aqui para o P3. Ctrl F5 para executar. Aí está. Além dos dois primeiros objetos que eu já tinha criado, agora aparece ali, sem nome, tem 0 anos de idade. Vou fechar aqui o terminal. E vamos agora criar um segundo método construtor. Dessa vez, com parâmetros que serão usados para inicializar os atributos. Vou fazer aqui o código rapidamente. Pronto, criei um construtor que recebe dois parâmetros, nome e idade, nome do tipo string e idade do tipo int, assim como ocorre com os atributos. Em seguida, eu inicializo this.nome com o valor do parâmetro nome e this.idade com o valor do parâmetro idade. Vale ressaltar que o nome dos parâmetros não precisa ser necessariamente iguais aos nomes dos atributos. Nesse caso, a gente coloca para facilitar. O compilador diferencia o atributo do parâmetro, porque quando eu acesso o atributo, eu uso a palavra reservada this, ponto, com o nome do atributo. Quando eu estou acessando o parâmetro, eu uso simplesmente o nome do parâmetro dentro do método. Agora nós vamos voltar na aplicação principal para fazer uso desse segundo tipo de método, dessa segunda versão que é a parametrizada. Vamos fazer aqui a criação de um novo objeto pessoa, new pessoa, só que dessa vez, observe que o próprio Visual Studio Code me mostra aqui, ó, que eu tenho o pessoa sem parâmetros e tenho aqui o pessoa que admite dois parâmetros. Eu vou passar aqui cicrano de tal e vou colocar aqui 42. Agora eu vou fazer p4.mostrarDados. Ctrl F5 para executar. Aí está. Os objetos anteriores são mostrados e cicrano de tal tem 42 anos de idade. Voltando aqui ao código, a gente pode observar claramente que essa forma de criar o objeto pessoa é bem mais compacta do que a forma anterior, em que eu gasto 3 linhas de código. Portanto, é interessante criar construtores parametrizados em algumas situações, como este caso aqui. Outro ponto que também vale mencionar é que quando você cria um construtor customizado e você coloca parâmetros nesse construtor, não necessariamente você tem que colocar uma quantidade de parâmetros igual à quantidade de atributos, porque não necessariamente você vai inicializar todos os atributos através do construtor. Pode ser que você queira inicializar determinados atributos com um valor padrão, pode ser que você queira inicializar outros atributos com um valor vindo do parâmetro. Eu poderia, por exemplo, criar aqui um terceiro construtor que admitisse um parâmetro apenas. Vamos fazer isso. Neste caso, o construtor admite apenas um parâmetro, cujo nome é nome. E aí ele usa esse parâmetro nome para inicializar o atributo nome do objeto. Já o atributo idade é inicializado com valor estático 0. Vamos fazer uso desse construtor lá no principal. Vou criar aqui um outro objeto, pessoa P5, recebe new pessoa. E aqui eu vou passar somente o nome.
Agora eu vou chamar o mostrar dados. Executando. Aí está. Nós temos aqui, ó, a Ada Lovelace tem 0 anos de idade. O construtor inicializou esse atributo, mas inicializou a idade com 0. Neste caso, o que eu poderia fazer é trocar a idade diretamente aqui. Executando novamente. Aí está. Agora apareceu aqui Ada Lovelace tem 56 anos de idade. Vamos voltar aqui ao código. Além de inicializar atributos, outras tarefas podem ser executadas dentro de um construtor, como, por exemplo, criar arquivos, abrir conexões com bancos de dados, entre outras coisas. Mas, realmente, os métodos construtores são mais usados para inicialização de objetos ou inicialização de atributos de um objeto. Agora nós vamos falar dos modificadores de visibilidade. Subindo um pouco o código, nós temos aqui alguns modificadores de visibilidade. Nós temos aqui public class app, public static void limpar tela, public static void main. Já na classe pessoa, nós temos aqui apenas public class pessoa. Um modificador de visibilidade define onde determinado elemento poderá ser visualizado. Ele pode ser aplicado a uma classe ou a um membro de uma classe. Membro de classe pode ser um atributo ou um método. Em se tratando de classes, os possíveis modificadores de visibilidade são public ou simplesmente nenhum. Quando eu não coloco um modificador de visibilidade, o modificador que vai entrar aqui é o default, que será colocado automaticamente pelo compilador. A diferença de default para public é que default vai fazer com que essa classe possa ser vista apenas por classes que estejam no mesmo pacote. Nós ainda não estudamos pacotes, mas um pacote, grosso modo, é um agrupamento de classes que eu posso dar um nome. Então eu posso ter um pacote, por exemplo, chamado recursos humanos, onde eu vou colocar ali as minhas classes do sistema que estejam relacionadas com funcionalidades de recursos humanos. Eu posso ter um pacote chamado contabilidade, outro pacote chamado estoque, e cada um vai conter as suas respectivas classes, de forma que eu organize melhor a distribuição de classes dentro do programa. Portanto, quando uma classe está com o modificador de visibilidade default, que é quando você não define o modificador, ela só é visível dentro do próprio pacote. Quando eu coloco aqui o modificador public, ela pode ser vista por qualquer pacote. Ou seja, instâncias dessa classe podem ser criadas dentro de qualquer pacote dentro desse programa. Quando nós partimos para os membros de uma classe, que são os atributos, os métodos e os métodos construtores, nós temos alguns modificadores de visibilidade adicionais, além dos que eu já citei, que são o public e o default. Neste caso, um membro de classe public pode ser visível, assim como as classes, por todas as classes de qualquer pacote. Já um membro default é acessível apenas por classes do mesmo pacote. Neste caso aqui, como nós não especificamos definidores de visibilidade para nome e idade, para os atributos nome e idade, os especificadores de visibilidade deles são default. O mesmo acontece para o método mostrar dados. Ou seja, todos esses membros, assim como os construtores, só podem ser acessados por classes que estejam no mesmo pacote da classe pessoa. Nesse caso aqui, como nós não especificamos o pacote da classe pessoa e da classe app, elas vão ser compiladas dentro do mesmo pacote. Eu vou trocar aqui o modificador de visibilidade de nome e idade para public. Vou fazer o mesmo aqui para mostrar dados, public, e vou fazer o mesmo para os construtores. Vale ressaltar que se você tem um membro de classe que seja público, mas a classe em si não é pública, a classe ou seus membros não serão acessíveis por classes de outros pacotes. Ou seja, a especificação de visibilidade da classe prevalece sobre a especificação de visibilidade
dos atributos, métodos e construtores dessa classe. Agora imagine que você queira ter um atributo em uma classe que não deva ser acessado por nenhuma outra classe. Isso é possível através do especificador de visibilidade private, que nós vamos usar aqui agora. Eu vou criar aqui um novo atributo privado, que será visível somente por membros dessa classe, ou seja, por métodos e pelos construtores dessa classe pessoa. Vamos ao código. Pronto, eu criei um atributo chamado salário, que é privado. Isso quer dizer que apenas os métodos dessa classe podem acessar o atributo salário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no construtor padrão e vou dizer que o salário padrão vai ser igual a R$1.000 ou 1.000 unidades monetárias. Agora eu vou aqui no método mostrar dados e vou dizer o seguinte, fulano de tal tem tantos anos de idade e recebe tantos reais. Aqui vou passar this.salário. Agora nós vamos aqui no método principal e vamos executar novamente. Aí está. Os objetos que foram criados com o construtor sem parâmetros foram inicializados aqui com um salário de R$1.000. Os outros que foram criados com construtores parametrizados não receberam valor no salário. E se eu quiser alterar o valor do salário aqui no método main, será que é possível? Vamos testar. P4, que não possui salário, né? Vou colocar aqui salário, recebe 2.000. Olha o que acontece. O atributo salário fica marcado justamente porque a classe app não tem permissão para alterar o valor do salário, uma vez que salário é um atributo privado. Somente métodos da própria classe pessoa é que podem acessar esse atributo. Aqui eu não consigo nem ler o valor de salário. Por exemplo, aqui eu não conseguia mostrar o salário diretamente. Olha só. Sysout. E aqui eu coloco P4.salário. Ele continua inacessível, justamente pelo fato dele ser privado. Vamos então voltar à classe. Existe um outro modificador de visibilidade para membros de classe, que é o modificador protected, ou protegido. Então eu poderia colocar aqui protected. Esse é um especificador de visibilidade que faz com que o atributo ou método possa ser visível na própria classe e em classes do mesmo pacote. Além disso, esse é um especificador de visibilidade que faz com que o membro da classe seja visível na própria classe, em classes do mesmo pacote ou em classes de outros pacotes, mas que herdem da classe em questão. Nós ainda não estudamos herança, portanto, a princípio, não se preocupe muito em entender a utilidade do especificador de visibilidade protected, porque nós vamos voltar a ele quando estudarmos herança. Observe aqui agora no método main que salário passou a estar visível, justamente pelo fato de nós termos trocado o especificador de visibilidade de private para protected. Vamos então recapitular rapidamente os principais recursos da linguagem Java que nós vimos nessa aula. Para se criar uma nova classe, é necessário usar a palavra reservada class, seguida pelo nome da classe e a definição dos atributos e métodos. Para se criar uma nova instância de uma classe, usamos o comando new, seguido pelo nome da classe e um abre e fecha parênteses. Lembrando que dentro desses parênteses pode ou não ter parâmetros, dependendo dos construtores que foram implementados. A palavra reservada this é utilizada para se acessar membros de um objeto a partir de métodos definidos na classe do objeto em questão. Os especificadores de visibilidade public e default podem ser aplicados a classes. Quando uma classe é pública, todas as classes do programa podem acessar essa classe. Quando uma classe é default, ou seja, quando nenhum especificador for definido para ela
ela vai ser visível apenas dentro de seu próprio pacote. No caso dos membros de uma classe, que são atributos, métodos e construtores, além de public e default, temos também os especificadores private e protected. Se um membro de uma classe é público, ele pode ser acessado por qualquer classe do programa. Se um membro for default, somente classes do mesmo pacote podem acessá-lo. Se ele for privado, somente a própria classe tem acesso ao membro em questão. Se ele for protegido, ele pode ser acessado por classes do mesmo pacote e por classes de outros pacotes que sejam subclasses da classe em questão. Lembrando que esse é um especificador ligado à herança de classes e que será abordado novamente quando estudarmos herança. Vale lembrar ainda que o especificador de visibilidade da classe tem precedência em relação aos especificadores dos membros. Com isso a gente chega ao fim de mais uma aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like se tiver gostado do vídeo. Se possível, deixe também um comentário com alguma sugestão, dica ou complemento para o assunto que eu apresentei. Na próxima aula, continuaremos a aplicar os conceitos de POO usando a linguagem Java. Até breve!